noite! Seja bem-vindo à terceira edição do programa que lhe conecta ao mundo imobiliário, o nosso Conexão Imobiliária. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por nos receber em sua casa e com muito prazer que trabalhamos para si. Depois de uma breve introdução ao conteúdo preparado para si nos dois primeiros programas, chegou o momento de fazermos as devidas apresentações dos profissionais e companheiros que fazem parte da equipa Conexão Imobiliária nesta temporada. Para começar, eu sou a Emanuela Kassumba e de hoje em diante farei parte desta equipa e darei uma mão ao nosso especialista no ramo imobiliário, Miguel Ribeiro, porque a partir de hoje todas as entrevistas que lhe ajudam a se situar no mercado imobiliário angolano serão dirigidas por ele, como já tem sido habitual, já que o Miguel é que está por dentro daquilo que é o business no mercado imobiliário angolano. Para entender melhor o que eu quero dizer, vamos ao giro e veja o que preparamos para si. O nosso quadro, o quadro Metro Quadrado, é uma rubrica onde vamos explicar os vários conceitos que são a base do mercado imobiliário. Tudo que se relaciona com periferia, zona rural, nem sempre as pessoas procuram arquitetos. Portanto, temos que perceber que o limite da nossa atuação termina onde começa a atuação do outro e muitas vezes isso não ocorre. E tal como prometido, hoje ficará a saber quais são as etapas que devem anteceder a sua obra de reforma. Teremos o espaço Metro Quadrado, onde iremos conversar com o engenheiro Valdir Coelho para entender melhor o quadro e a sua profissão. No espaço Vamos à Reforma, iremos recapitular o que passamos nos programas anteriores para melhor compreensão. Depois da estreia do primeiro tijolo, nada melhor do que conhecermos o quadro e quem o apresenta é o arquiteto Antônio Gameiro. No coletivo versus individual, vamos conversar com o sociólogo Paulo de Carvalho. Showroom, como sempre, a nossa vitrine de produtos disponíveis aqui para você acompanhar. Por último, a estreia do nosso quadro Conectados, que responde às suas questões e interage consigo. E por falar em responder perguntas, não podemos deixar de agradecer a sua participação no programa e todo o carinho que temos recebido nas redes sociais, porque o programa vai evoluindo com a sua participação. É sério, você é mesmo importante para nós. Muito obrigada pela receptividade. Obrigada mesmo. Já sabe, pode enviar perguntas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Vamos dar início ao Metro Quadrado, o quadro onde apresentamos o modo de avaliação dos custos imobiliários por áreas, bairros e municípios, fatores que influenciam nas mudanças destes custos e promovem especulações. E ainda, diferença entre edifícios comerciais e residenciais. Atendendo à sua solicitação, lhe trazemos mais entrevistas que continuam sendo dirigidas pelo Miguel Ribeiro, o nosso expert em business imobiliário. Vamos a isso. Boa noite. Vamos ter aqui conosco o engenheiro Valdir Coelho, que apresenta o quadro Metro Quadrado. Engenheiro Valdir, Boa noite. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Engenheiro, como é que descreve o seu quadro? O nosso quadro, o quadro Metro Quadrado, é uma rubrica onde vamos explicar os vários conceitos que são a base do mercado imobiliário.
como por exemplo o valor unitário, ou seja, o valor por metro quadrado de um imóvel, os vários tipos de imóveis que existem, tipos de condomínios, ou seja, tudo o que são conceitos que nos orientem nesta área de atividade. Nós vamos explicar no nosso quadro de uma forma o mais simplificada possível, com uma linguagem acessível. Como engenheiro nesta área, como é que descreve a sua profissão com o seu público, com os seus clientes, digamos assim? É uma profissão, não é, basicamente de consultoria, não é? Portanto, nós prestamos um serviço aos nossos clientes e tentamos ajudá-los para que possam tornar as suas decisões da forma mais informada possível. Ou seja, prestamos serviço de avaliação de imóveis. Tentamos responder à pergunta muito simples: quanto vale este imóvel? Acha que há procura de clientes, de pessoas neste tipo de serviço no mercado? De uma forma geral, diria que a procura é reduzida, mas por outro lado posso dizer que as pessoas que nos procuram porque querem estar melhor informadas. De um modo geral, acha que é positivo esta pesquisa no mercado, esta procura, esta pequena procura que existe no mercado? Quer dizer, não é? Porque se a procura é reduzida, significa que as pessoas estão menos informadas. E ao estarem menos informadas, obviamente que é negativo para o mercado. Existe uma grande necessidade de se tornar modus operandi, ou digamos, de se tornar comum, não é, a prática da procura deste tipo de serviços no mercado, para que as pessoas possam estar mais informadas nesta área de atividade. Então estamos a dizer que este quadro pode ajudar as pessoas a terem mais informação e poderem comunicar mais com... Acha que isso é uma questão de hábito? Sim. É sobretudo uma questão de hábito, porque ao estarmos habituados a ter um determinado tipo de ação, ela torna-se quase como uma cultura nova, não é? E para mudar certos hábitos é preciso informar as pessoas da importância de de tomar determinadas ações, não é? Daí a importância de programas como este, de mostrarem às pessoas a importância de estar informado e bem informado neste campo. Por falar em importância, avaliações imobiliárias, porquê é que é importante para as pessoas? A avaliação imobiliária é importante porque a decisão que é tomada, não é, que envolve um imóvel, muitas vezes não é apenas financeira, mas também é uma decisão pessoal, não é? A compra de uma casa é uma decisão de vida que se toma. Sendo que essa decisão muitas vezes também envolve uma grande movimentação de capital, convém que essa decisão seja bem sustentada por informação credível. E nesse sentido, a avaliação imobiliária pode ajudar. A título de exemplo muito simples, se formos proprietários de qualquer imóvel e por alguma razão necessitarmos de o vender, a avaliação imobiliária permite-nos responder à pergunta: quanto vale este imóvel? E com essa informação sustentada e credível, não corre o risco, por exemplo, de vender o seu imóvel a um preço muito abaixo daquilo que ele vale, por exemplo. E o que é que nós vamos ter aqui no seu quadro? No quadro metro quadrado vamos ter a explicação de certos conceitos que orientam esta atividade. A importância de saber que características e circunstâncias podem valorizar ou desvalorizar
o seu imóvel, ou seja, o imóvel das pessoas em geral. Estamos a dizer que este quadro é um desafio, não é? Exatamente, é um grande desafio. O que espera alcançar deste quadro? Como vai se sentir realizado nesta apresentação? O que espero alcançar com este quadro é exatamente isso, é informar as pessoas e ajudá-las, né, a tomar melhores decisões neste mercado, ou seja, fazer as pessoas ver a importância de estar bem informado. É exatamente o principal desafio é esse, explicar os conceitos, não é, numa linguagem acessível, porque pronto, no nosso meio profissional podemos muitas vezes cair na tentação ou não estarmos muito habituados a falar numa linguagem menos técnica. Explicar numa linguagem acessível os conceitos para que as pessoas possam entender a importância de estar bem informado. De acordo com a conjuntura atual, acha que a informação deste quadro vai ajudar o cidadão a tomar melhores decisões e começar a ter este hábito de avaliar o seu património? Sim, julgo que pode ajudar no sentido em que a explicação dos conceitos de base deste mercado ajudam a tomar decisões. E ao ajudar a tomar decisões com uma informação credível e sustentada, ajuda o cidadão comum a não ter perdas desnecessárias por falta de informação ou por má informação. E nesse sentido, o quadro metro quadrado pode ajudar o cidadão a estar melhor informado. Muito bem. Muito obrigado, Givaldo. Muito obrigado pelas explicações. Vamos continuar com o nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Assim foi a nossa conversa com o engenheiro Valdir, conduzida pelo nosso gestor imobiliário Miguel Ribeiro. Saiba que este quadro foi feito especialmente para ajudá-lo a não desperdiçar o seu dinheiro e a fazer a escolha certa. Caso tenha dúvidas ou sugestões relativas ao quadro, envie-as para o e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para o nosso Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Momento para o espaço Vamos à Reforma. Seja bem-vindo ao quadro Vamos à Reforma, o guia de dicas para a reforma de qualquer tipo de imóvel, desde residenciais a comerciais. Aqui você saberá os passos a dar antes de começar a sua obra de reforma, para não desperdiçar o seu dinheiro nem o seu tempo. Para este espaço, vamos fazer uma recapitulação do que já aprendemos com o arquiteto Rício Serrote. Acompanhe. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Vamos à Reforma. E tal como prometido, hoje ficará a saber quais são as etapas que devem anteceder a sua obra de reforma. As reformas podem ser definidas como o processo de reparação, conserto, melhoramento ou até mesmo ligeiras alterações num determinado edifício com um único objetivo exclusivo: aprimorar este mesmo edifício. Inserida nas obras de engenharia como demolição, construção e ampliação, as obras de reforma têm uma característica específica. Elas visam exclusivamente melhorar determinados elementos de um dado edifício. Elas muitas vezes intervêm diretamente em alterações das fachadas ou de compartimentos,
Mas uma coisa é sempre preservada: os elementos estruturais. Estamos falando de pilares, sapatas e vigas. Estamos a falar propriamente de alterações ou mudanças funcionais que são feitas no edifício. Essas mudanças podem consistir em alterações por subtração ou adição de compartimentos, ou até mesmo melhoramento das redes técnicas, nomeadamente abastecimento de água, a rede de esgoto, a rede elétrica e outras redes técnicas que podem existir neste mesmo edifício. Existem alguns casos em que se faz até mesmo alterações dos elementos visuais do edifício, ou seja, dar uma nova roupagem à fachada. As obras de reforma devem estar diretamente relacionadas à necessidade de utilização de um referido edifício, seja este de caráter habitacional, seja de caráter comercial ou até mesmo edifícios de utilidade pública. Depois de identificarmos todas as áreas a intervir, nós passamos para a fase crucial do início de uma obra. Nós falamos de planeamento. Sim, o planeamento da obra vai nos ajudar a perceber exatamente como queremos realizar esta obra. É nesta fase que nós definimos como, quando e o que queremos fazer na nossa obra de reforma. É também nesta área ou nesta fase que nós somos capazes de até mesmo definir quanto tempo estimamos que deve levar a nossa obra de reforma, quanto estamos dispostos a gastar pela nossa obra de reforma ou até mesmo quem nós queremos que possivelmente faça a nossa obra de reforma. Tenha sempre em mente o valor do planeamento na obra, porque quando nós estamos em condições de definir o que realmente queremos, também conseguimos explicar aos especialistas que vão intervir na nossa obra como nós queremos que as coisas sejam feitas. Melhor de tudo, vamos estar em condições de sensibilizá-los a respeitar os prazos que nós pretendemos que as obras sejam feitas. Está certo que esse planeamento não deve ser muito rígido, porque ele pode variar ou mudar em função das circunstâncias que vão surgindo. Mas uma coisa pode ter a certeza: uma obra bem planeada é diretamente proporcional ao sucesso, porque aí há redução de custos, há melhor controle das atividades, há a possibilidade de se reduzir cada vez mais as perdas de material ou até mesmo os desperdícios. Quando tiver tudo isso bem definido, vem a fase muito mais interessante. É a fase em que agora nós começamos a recrutar técnicos para dar a sua opinião, que realmente é importante, a opinião técnica. Como é que isso acontece? Se estiver aqui a próxima semana, nós vamos dar-lhe essa resposta. Este foi o espaço Vamos à Reforma. Na próxima semana teremos a entrevista com o arquiteto Rício Serrote. Então podem ver as suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para o nosso Facebook Conexão Imobiliária-B2W, que o arquiteto Rício terá muito gosto em respondê-las. Avançamos agora para o primeiro tijolo, onde lhe daremos informações e orientações sobre as regras básicas de construção, desde a adesão de um lote ao início da construção. Fique agora com a entrevista com o arquiteto Antônio Gameiro. Miguel Ribeiro, é consigo. Connosco temos aqui o arquiteto Antônio Gameiro, que vem apresentar o seu quadro antes do primeiro tijolo.
Arquiteto Gameiro, boa noite. Boa noite. Queremos conhecer a sua atividade e o seu quadro. Olha, arquiteto de profissão, professor universitário, e o objetivo deste quadro é dar a conhecer quais são os passos que devem ser percorridos no sentido de se poder construir uma casa. O antes, o durante e o depois. São aspectos extremamente importantes, passos que têm que ser dados, alguns simultaneamente, uns posterior a outros, mas que todos eles são importantes, sobretudo pelo facto de construir uma casa ter um processo, ser uma coisa dinâmica, né? Que começa com a necessidade de querer fazer uma casa, ter um terreno, a necessidade de procurar um profissional que coloque no papel o desejo do cliente, os materiais, os equipamentos e, por último, os acabamentos para que uma pessoa possa sentir-se que está em casa. Com a sua experiência, como é que é o seu relacionamento com o público e com os seus clientes, nesse caso, não é? São diferentes. Há clientes que não têm uma ideia sequer. Há clientes que procuram dar o máximo de informação possível. E há aqueles que já começam a fazer a casa e depois é que se lembram que existe um arquiteto que pode ajudar a resolver os conflitos. Sobretudo quando existem conflitos. Há procura, sente procura das pessoas a um profissional desta área para fazer os seus projetos? Ainda não. Com exceção daqueles locais onde há uma exigência para o efeito. Ou seja, tudo que se relaciona com periferia, zona rural, nem sempre as pessoas procuram arquiteto. Normalmente procuram arquiteto porque depois precisam de uma licença de construção. Então, para ter a licença de construção, primeiro precisam ter o projeto de arquitetura. Mas porquê? Isto é um bocado como a gente só vai ao médico quando está doente. As pessoas não podem procurar antes? Olha, as pessoas têm uma noção de que é caro procurar um arquiteto. E às vezes torna-se muito mais caro se não tivessem procurado o arquiteto. O que é possível fazer para tornar isso um hábito? Procurarmos sempre um profissional para resolver os nossos problemas? É uma questão administrativa, diria assim. É que qualquer intervenção a nível da cidade, a nível do bairro, deveria ser obrigatório ter um plano de urbanização. Então a pessoa só pode construir segundo determinadas regras. E quem define essas regras é o plano de urbanização. Então, se existir um plano de urbanização, as pessoas necessitam necessariamente de um projeto. E não é um projeto qualquer, é um projeto assinado por um profissional que esteja licenciado para o efeito. De uma forma geral, é um serviço positivo. Quem adere tem sempre resultados positivos na sua pesquisa. Sim, porque permite ter o cliente, seja ele quem for, vai ter um produto que esteja de acordo com aquilo que é, de facto, a sua vontade. Como é que nós podemos influenciar este hábito nas pessoas? Não é fácil este tipo de influência, mas se for obrigatório o licenciamento, logo à partida vai se tornar um hábito também procurar o profissional. Que importância sente ou acha que tem
passarmos essa informação para o público? É extremamente importante, porque o público fica, pelo menos, a ter noção de que é importante seguir determinados passos para que o seu desidério, que é ter uma casa, convém ter um contacto direto com os profissionais que lidam com essas matérias. Que novidades é que vamos ter no seu quadro? Sobretudo os passos necessários, não é? É muito importante, por exemplo, que não basta ter vontade de construir uma casa. É preciso ter um terreno. Quais são os passos para ter o terreno? Que é extremamente importante. É um conjunto de elementos que ele precisa ter em mão para poder começar a elaborar este processo, esta vontade de conseguir uma casa. E depois tem todo o resto, que são, para além do profissional que vai ajudar a colocar no papel as ideias que ele tem da sua casa, a questão dos materiais, que é extremamente importante, né? Porque o profissional pode projetar, pode desenhar uma casa e ter ideia de determinado tipo de material, mas esse material não existe. E o profissional que vai construir, que não é o mesmo que projetou, pode induzir a utilizar determinado tipo de material. E é importante, é bom que se conheça que material está a ser utilizado, porque às vezes uma situação na fase de construção que não que não esteja de acordo com aquilo que é o desenho do projeto, pode correr mal, pode custar mais caro, porque se tiver que ser retificado, vai ter mais material, vai ter que se gastar mais dinheiro, etc, etc. Portanto, acho que é bom ter vai ter aqui um desafio, acho que sim. Não é? Vamos lá fazer o quadro. O objetivo do quadro é fazer com que as pessoas entendam que construir uma casa tem determinados procedimentos e é bom segui-los. O que espera alcançar no fim da sua temporada neste programa, com estas informações? Olha, que sobretudo as pessoas tenham confiança de que existem profissionais que lhes podem ajudar a realizar o seu sonho, né? Que é ter uma casa. Nem todos podem construir uma casa. Existem aqueles que já estão vocacionados para o efeito e com a ajuda daqueles que estão vocacionados para conceber, realizar, eles têm, digamos assim, não um meio caminho, é o caminho inteiro feito para a realização do seu sonho. De acordo com a conjuntura atual, quer dizer que este quadro vem trazer valor acrescentado. Sim, sobretudo porque depois vamos aproveitar o quadro para fazer com que as pessoas também possam entender que muitas vezes construir uma casa não é necessariamente importante que seja uma empresa vocacionada a fazê-lo, não. Existem formas de autoajuda, autoconstrução, seja ela dirigida ou assistida, enfim, existem formas que nós vamos mostrar de, com um determinado tipo de material, como é que é possível construir as paredes, como é que é possível vedar, como é que é possível cobrir, enfim, vamos dar aqui uma ideia para que as pessoas também tenham conhecimento do que precisam para construir a sua casa. Quer dizer que por aqui as pessoas lá em casa vão aprender alguma coisa sem ter que pagar nada. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Muito obrigado, o arquiteto António Gameiro. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos continuar com o nosso programa. Obrigado, muito obrigado.
Para evitar edifícios como os que acabamos de ver e a contratação de arquitontos em vez de arquitetos, envie o seu e-mail para o conexãoimobiliaria@b2w-arte.com e se tiver alguma questão, não hesite em contactar-nos. O arquiteto Antônio Gameiro irá responder nos próximos programas. Damos início agora ao quadro Coletivo versus Individual, onde falamos da boa convivência, discutindo o coletivo e o individual, regras de condomínio e de condômino. Conosco temos aqui o Dr. Paulo de Carvalho, sociólogo, que apresenta o quadro Coletivo e Individual. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Sociologia, é sociólogo? O que é sociologia e o que faz um sociólogo? Boa noite, caros telespectadores. Ora, a sociologia é uma ciência, é a ciência que se ocupa do estudo das relações entre pessoas, mas mais do que isso, das relações entre grupos sociais numa sociedade. Portanto, numa sociedade existem grupos dos mais variados, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista demográfico, do ponto de vista social e outros. Portanto, a sociologia ocupa-se de aquilo que ocorre numa sociedade, portanto, faz parte do objeto da sociologia. O que faz um sociólogo? Um sociólogo, bom, as pessoas perguntam-se onde é que um sociólogo pode trabalhar. Um sociólogo pode trabalhar em qualquer área de atividade, pode, por exemplo, nós quando ouvimos falar em sondagens, pesquisas de opinião, por exemplo, antes dos processos eleitorais, a pesquisa eleitoral, por exemplo, isso é trabalho de sociólogo, porque a sociologia é uma ciência que dispõe de uma série de métodos e técnicas de investigação que são utilizados por outras ciências também, mas, portanto, partiram maioritariamente da sociologia e, portanto, a utilização dessas técnicas de investigação e desses métodos de investigação fazem parte do métier de um sociólogo, mas um sociólogo pode trabalhar, por exemplo, em áreas como recursos humanos, em áreas ligadas à comunicação, em áreas ligadas ao marketing. Portanto, pode trabalhar, por exemplo, num setor da educação, como eu trabalho. Também já trabalhei no setor da comunicação social, como sociólogo, e portanto é possível. No seu caso pessoal, o que é que tu levou a estudar sociologia? Bom, eu aqui tinha-me matriculado em engenharia. Portanto, tinha-me matriculado em engenharia, tive que começar a trabalhar e cheguei à conclusão que a engenharia não me dizia nada, não me dizia absolutamente nada e não me diz até hoje, não é? Portanto, eu abro o motor de um carro, bom, eu estava em engenharia de máquinas, para vermos, né? Abro o motor de um carro e o motor do carro não me diz absolutamente nada. Explicam-me como as coisas funcionam e eu, daí a meia hora, já não sei o que se passa, portanto, não me dizia absolutamente nada. E então estive a ler sobre áreas em que podia intervir e optei pela sociologia porque me pareceu aquela ciência mais ampla, né? Que me dava, portanto, um leque de ação maior, portanto, um grande leque de ação, mas tinha duas opções, ou sociologia ou comunicação social. O que eu fiz foi optar por sociologia e depois estudei também comunicação social. Preferi não acabar o mestrado, mas preferi fazer um bom mestrado em sociologia em vez de fazer dois, não é? Mas pronto, estudei também comunicação social, que é também uma área de que eu gosto, é uma das minhas áreas de eleição. Como devem imaginar, as pessoas lá em casa estão curiosas para saber o papel de um sociólogo neste quadro, não é? Este quadro coletivo e individual. Exato.
Pois, um sociólogo num programa como este pode fazer muita coisa. Neste caso concreto, o que nós vamos fazer será analisar aquilo que são as relações humanas num espaço em que habitam várias pessoas, de diferente proveniência social, pessoas com hábitos diferentes e portanto, como se sabe, as pessoas são forçadas a relacionar-se a partir da interação entre as pessoas num condomínio, num bairro habitacional, o que portanto, pode ocorrer muita coisa, desde uma relação normal de respeito mútuo até uma relação conflituosa, como muitas vezes ocorre, e muitas vezes os conflitos ocorrem sem nós nos apercebermos até, não é? Há casos em que há pessoas que têm conflito connosco apenas porque nós estamos vivos, porque nós existimos apenas, não é? E então nós ocupamos-nos disso, nós e a psicologia também, só que pronto, há uma ligeira diferença entre a psicologia e a psicologia mais para o individual, nós na sociologia somos mais para o grupal, para o coletivo, não é? E então, neste espaço, vamos abordar exatamente a interação entre vizinhos, entre pessoas que residem próximo umas das outras. Qual é o desafio que sente na apresentação deste tema no seu quadro? Olha, trata-se de um assunto bastante útil que se enquadra naquilo que eu trato genericamente, porque eu ocupo, uma das áreas de que eu me ocupo tem a ver com a moral, tem a ver com os costumes, tem a ver com a forma como as pessoas se comportam em determinadas situações particulares, e esta é de facto uma dessas situações, é uma daquelas situações em que nós nos relacionamos até sem querermos, não é? Porque pronto, os vizinhos estão aí, independentemente de nós querermos ou não, independentemente de nós gostarmos deles ou não, mas estão aí, pronto, e somos forçados a relacionar-nos com eles mais tarde ou mais cedo, e portanto trata-se de também um dos meus assuntos de eleição. Será que estamos conectados? De certeza que sim. Este é o momento em que agradecemos mais uma vez pela vossa participação e respondemos as questões enviadas para o nosso e-mail e para a nossa página do Facebook. Vamos começar. José Camandala diz: gostaria de ter mais informações sobre a aquisição de vivendas e lojas no projeto Boa Vida. José Camandala, para ter mais informações, por favor, dirija-se aos escritórios do condomínio Boa Vida, situados na Avenida Fidel Castro, ou seja, Via Expressa sentido Benfica-Quilamba, depois do desvio do Patriota, que eles estão aguardando por si. Doutor, gostaríamos de que respondesse a algumas perguntas que nós temos já aqui recebidas de algumas pessoas que estão no anonimato. Temos aqui 2 internautas que colocam aqui 2 perguntas que eu gostaria que o doutor pudesse responder. O primeiro internauta pergunta: o meu vizinho do lado tem um anexo alto e muitas vezes ele e o filho sobem para o terraço do anexo, fumam e jogam as beatas para o meu quintal. Como posso resolver essa questão, sendo que já pedi várias vezes que parassem? Isto é de facto um problema muito sério, porque as pessoas
na nossa sociedade estão acostumadas, e estou a falar genericamente, acostumadas a ter um princípio exacerbado segundo o qual eu valho mais do que o outro. Eu sou mais importante do que o outro. Ora, e não pode ser assim. Portanto, numa relação horizontal como esta, uma relação entre vizinhos, ninguém está acima do outro, não é? Portanto, temos que perceber que o limite da nossa atuação termina onde começa a atuação do outro e muitas vezes isso não ocorre. Razões para isso: o nosso sistema de educação é extremamente individualista. Bom, isso é um facto que vem ocorrendo pelo mundo, não é? Ocorre mundo afora, mas no nosso país ocorre muito em particular porque ao nível do sistema de educação nunca houve a preocupação em ultrapassar esta deficiência, nunca houve. Sempre se tem chamado a atenção, eu mesmo tenho chamado a atenção, há já algum tempo, mas não se tem ultrapassado. E o facto é que a nossa juventude foi educada assim e hoje os comportamentos comuns são esses. E quando uma pessoa como o jovem que escreveu reclama, bom, essa pessoa é um alvo a bater, não é? Infelizmente é assim que ocorre nos condomínios, eu próprio tenho experiência também a esse respeito. Portanto, quando nós reclamamos os nossos direitos, nós é que estamos mal, não é? Existe essa tendência. Quem é que pode defender um cidadão numa situação dessa? Pois, quem pode defender, em princípio, as comissões de moradores e as administrações dos condomínios deviam defender-nos, mas muitas vezes esse comportamento parte de pessoas das comissões de moradores e das próprias administrações, infelizmente, não é? Então, não defendem. Então, o recurso, num caso destes, é a administração distrital, a administração municipal, portanto, são as autoridades administrativas, esperando que não haja altercações, no caso de haver altercações, no caso de haver conflitos mais exacerbados, aí, portanto, às autoridades policiais. Mas o nosso conselho é que não se atinja esse nível. O nosso conselho é que, se houver necessidade, que se recorra primeiro à Comissão de Moradores, à administração do condomínio. Se isso não resultar, então que se recorra à administração distrital ou municipal. Aqui temos também o segundo internauta que diz o seguinte: adquiri um apartamento novo, mas ainda não me mudei. Um dia fui ao apartamento fazer uma visita e fui abordado pelo síndico do prédio, dizendo que ainda tinha que começar a pagar a taxa de condomínio. Até aí tudo bem. O problema é que o prédio não tem condições. Todas as vezes que lá fui estava sujo. O elevador sem iluminação, a porta sem tranca ou qualquer tipo de segurança. Como devo proceder diante desta situação, sendo que não vejo condições no prédio, que ainda nem moro e já estão a cobrar? Pois, bom, esta questão é séria, não é? Quer dizer, não é o facto de nós não morarmos lá que não devemos pagar a taxa, não é? A partir do momento em que adquirimos o imóvel, portanto, há uma parte da taxa do condomínio que deve ser paga, que é independente do facto de se usufruir ou não da habitação e das condições que o condomínio oferece. Portanto, há condomínios em que se paga também, por exemplo, o consumo de energia elétrica ou o consumo de água, também, para além da taxa de condomínio. Pronto, isso aí só se paga quando há consumo, não é? Claro. Mas em relação à taxa de condomínio não há como, não é? Portanto, o facto de não residirmos não quer dizer que não possamos lá ir, como é o caso, não é? E quando lá formos, vamos usufruir das comodidades de que o condomínio dispõe, obviamente.
Então, esta questão portanto, não se apresenta, ou melhor, esta dúvida não se deve apresentar. A questão agora tem a ver com a reciprocidade, tem a ver com os benefícios que advêm do pagamento da taxa de condomínio. Portanto, e aí isso deve ser uma exigência nossa, não é? A partir do momento em que nós pagamos a taxa, então devemos exigir que os serviços nos sejam prestados na devida dimensão. Se isso não acontecer, então, da mesma forma como quando nós nos atrasamos, quando não pagamos a taxa, podemos ser multados, da mesma forma, quer dizer, se os serviços não são prestados, nós temos o direito de exigir a redução do valor da taxa de condomínio. Mas uma cobrança, por exemplo, do condomínio é um serviço que se vai prestar. Por exemplo, que a pessoa, quando deixa de pagar água, os serviços da EPAL vão lá e desligam o serviço. Nesta situação, ele não tem os serviços, mas tem que pagar uma taxa. Embora seja obrigatório o pagamento, mas está a reclamar porque está a pagar e ainda não tem o serviço. Claro. Portanto, isso tem a ver com o funcionamento da Comissão de Moradores e da administração do condomínio, ou mais propriamente com o funcionamento da administração. Quando os serviços não são prestados devidamente, então é preciso que os condóminos representados pela Comissão de Moradores ou pela Assembleia de condóminos tome decisões em relação a essa matéria. E por isso é que nós vemos mudanças com alguma frequência, em alguns casos, em casos de condomínios em que os serviços de administração têm de ser alterados de tempos em tempos, exatamente devido ao mau funcionamento. O que se passa também é que as empresas que prestam esse serviço prestam em vários locais e muitas vezes não têm pessoal suficiente para... Portanto, as pessoas querem amealhar o máximo possível, gastando cada vez menos. Ora, isso não funciona. Então, é preciso que, se nós, a partir do momento em que nós conseguimos um novo contrato, temos que admitir mais pessoal e temos que controlar, portanto, o controlo de qualidade deve existir também. Por isso é que é preciso que as assembleias de condóminos funcionem, é preciso que cada um reclame os seus direitos para que portanto, possam ver prestados os serviços para os quais pagam. Muito obrigado, Dr. Paulo Carvalho. Vamos continuar aqui com o nosso programa. Muito obrigado. Boa noite. De facto, viver em sociedade nunca é fácil, mas se respeitarmos os outros e as regras, com certeza teremos uma convivência saudável. Já sabe, podem enviar as suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook, Conexão Imobiliária-B2W. Showroom é o seu catálogo de materiais e serviços. Aqui você terá acesso às ofertas do mundo imobiliário, decoração e muito mais. Tudo isso sem sair do conforto do seu lar. Já imaginou o Windows Shop a partir do seu sofá? Não? Acompanhe.
O showroom está aberto a todos que queiram mostrar seus produtos. Para tal, entre em contato conosco pela nossa página do Facebook, Conexão Imobiliária-B2W, ou pelo nosso e-mail comercial @b2w-arte.com. Vou repetir, comercial @b2w-arte.com. Respondidas as questões, esperamos ter ajudado. Quanto a você que mandou mensagens de motivação, é com imensa gratidão que as recebemos. O nosso muito obrigada mesmo pelo seu carinho, muito obrigada pela sua participação. Mantenha-se conectado a nós através do nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou pelo nosso Facebook, Conexão Imobiliária-B2W, pois é com a sua participação que este programa se torna melhor. Aqui termina mais uma edição do programa Conexão Imobiliária de hoje. O nosso compromisso fica marcado para o próximo sábado, pontualmente às 18 horas. Até lá, mantenha-se conectado. Bom final de semana.